Bom dia, é uma alegria imensa poder nessa manhã compartilhar a palavra de Deus com você. Na verdade é um mix de alegria, de temor, de responsabilidade, mas também de total dependência do Senhor, daquilo que Ele quer dizer nessa manhã a cada um de nós. Minha oração é que Ele fale profundamente ao nosso coração, mais uma vez. Esse barco bonito aqui no palco me remete a uma história de 2011, quando minha vida mudou para sempre e, de forma muito especial, uma nova história começou a ser escrita. Foi o ano que eu me casei, dezembro de 2011, me casei com a Thaísa, ela está ali, e desde então a gente tem vivido, eu acredito, pelo menos da minha parte, os melhores dias, os dias mais incríveis da nossa vida. Eu a amo muito, sou completamente apaixonado por ela, ela sabe disso. Mas o dia seguinte ao nosso casamento foi o dia tão esperado em que a gente embarcou para a nossa viagem de lua de mel. E a gente escolheu como destino Porto de Galinhas, lá, aquele paraíso no nordeste do nosso país, e foi incrível, foi uma viagem muito linda. Enquanto a gente curtia aquele lugar esplêndido, nós fomos convencidos que existia um lugar ainda mais bonito, uma ilha que ficava 8 quilômetros mar adentro. E a gente achou que seria legal fazer esse passeio turístico. Mas assim, eu nunca tinha navegado mar adentro, a não ser na balsa Santos Guarujá. Você vai dentro do carro, de boa, aí segura aquele motorzão, você nem sente, vai flutuando. Foi a primeira vez que eu entrei num barco menor para enfrentar as ondas do mar. Era uma intitulada catamarã. Era uma embarcação de 2 cascos, com primeiro e segundo andar. E assim, ela é famosa por estabilidade, por conta dos 2 cascos e tal. Isso aqui não vai virar nunca, vai dar tudo certo. E a gente entrou, e eu vou dizer, o começo foi muito animado. Foi muito legal. Porque colocaram uma música animada, a galera entrou, colete salva-vida, todo mundo legal, feliz. Galera dançando a música, tal. Foi muito legal. Começo, a cada ondinha da arrebentação da praia, o pessoal levantava a mão. Coisa linda. 15 minutos de viagem. A travessia duraria aproximadamente 45 minutos. 15 minutos. Aquela animação toda já não estava tão evidente. O pessoal já estava mais calmo. Eu estava bastante enjoado. Pensando, por que eu tomei esse café da manhã, meu Deus? Misericórdia. Mas ali a gente vai mantendo 20 minutos de viagem. Confesso para você que eu já estava segurando meu sorriso, forçando para não decepcionar minha recém-esposa. Amor, tá tudo bem. Viagem linda, né? O mar é azul, às vezes verde. E ali segurando, literalmente segurando a onda, né? Gente, daqui a pouco começaram alguns gritinhos involuntários, assim, sabe? Sabe aquele que sai sem você controlar? Tá vindo. Ai, meu Deus! Aí você vê uma mulher falando, misericórdia! Jesus! Cara, são aqueles gritinhos assim que saem. É natural, você tá ali. Eita, meu Deus do céu! Bate uma palma, né? Aperta a mão da esposa. E a gente foi naquela tensão. A água agitada batia na parte frontal do barco com
força o bastante para contrair, enrijecer todos os músculos do nosso corpo. A gente vai ficando duro. E aí a gente vai dando corda e a imaginação vai tomando, a gente vai levando a gente para os possíveis próximos acontecimentos. Eu vi primeiramente o naufrágio, a gente virando aquele barco, todo mundo voando e tal. E posteriormente alguns tubarões esfomeados, assim, se aproximando. Coisas do tipo. Mas, gente, resumindo, graças a Deus, aquele pesadelo passou. A gente foi chegando na praia da ilha, e aquela ilha realmente era maravilhosa, foi um dia especial naquele lugar, muito gostoso, a gente passou o dia inteiro, e deu tudo certo, foi muito legal, considerando que a gente teve que voltar pelo mesmo caminho, certo? E o vento estava um pouco mais agitado. Mas durante a nossa atribulada navegação, eu percebi que o rapaz que guiava o barco estava calmo, sereno e tranquilo, sabe? Tranquilão, todo mundo assim, passando mal, assim, clamando Jesus, né? Abraçando a esposa pela última vez. E o cara calmo, tranquilão, dançando a música, sabe? A música tocando, aí pegava a bebida dele, dava um gole, conversava com o Marujo, amigo dele aqui. Tudo certo. Eu fiquei pensando, né? Por que eu entrei nesse barco, nessa catamarã? Eu entrei por fé. Eu criei, porque eu fui convencido pela minha razão de que aquele barco era suficientemente seguro para nos levar até aquela ilha. Fé. Mas quando as ondas sacudiram o barco, a minha razão foi confrontada pela minha imaginação, as minhas emoções, os meus sentimentos, que colocaram a minha fé baseada na razão em xeque. Foi, no mínimo, complicado. Eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. E o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Deus, esta é a sua palavra, essa é a história que o Senhor Jesus viveu enquanto Deus, mas também como homem, junto com seus discípulos naquele barco. Eu acredito que o Senhor tem muito a nos ensinar com essa história, Senhor. Nós pedimos que o Senhor seja como um farol nessa manhã, brilhando enquanto nós navegamos pelas águas da vida. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém.
Jesus havia passado o dia inteiro à beira-mar, pregando ao povo por meio de suas parábolas. E ele provavelmente estava muito cansado por isso, depois de um dia inteiro ensinando. Então ele chama os discípulos para atravessarem para o outro lado do mar, e durante o percurso ele dorme profundamente, com a cabeça num travesseiro. É de se imaginar que seria uma viagem bem tranquila, por ser esse mar, na verdade, um lago de água doce, chamado Mar da Galileia, é um lago. Mas acontece um fenômeno no Lago da Galileia. Por se situar a 220 metros abaixo do nível do mar e se localizar em meio às regiões montanhosas, o ar frio das alturas tende a vir varrendo pelos desfiladeiros e pode açoitar em ondas os mares em pouco tempo, formando tempestades assustadoras. Nós estamos retomando neste domingo a série de mensagens A Essência do Amor, que teve uma pausa durante os 40 dias de amor, mas agora volta a dialogar sobre as ações do amor de Jesus. E o tema dessa mensagem é fé no amor. Fé no amor. Meu desejo é que você saia daqui lembrando de uma coisa: a tempestade é mais forte do que você, mas o amor de Jesus por você é mais forte que a tempestade. Uma das reflexões importantes desse texto é sobre o fato de que a vida é inevitavelmente marcada por tempestades. Elas surpreendem os pobres, mas elas alcançam os ricos também. As tempestades abatem os fracos e os fortes. Não há quem esteja imune às tempestades da vida. Elas são inevitáveis, irremediáveis. Mas assim como os discípulos estavam muito bem acompanhados pelo Mestre naquela embarcação, nós, que um dia nos encontramos com o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus, também estamos muito bem acompanhados em nossa navegação pelos mares da vida. Jesus está conosco. Assim como os discípulos ouviram a voz do Mestre dizendo: vamos atravessar para o outro lado do mar. Ou seja, Jesus disse: vamos, eu vou junto, eu estou com vocês. Nós também ouvimos do Mestre, quando ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Está registrado em Mateus 28:20, quando ele diz isso aos discípulos. Essa é uma promessa para nós. E nós sabemos que Ele está perto, que Ele está com a gente, que Ele está no barco. A gente sabe que Ele nos amou primeiro. Nós confiamos que fomos alcançados por Sua graça. Nós acreditamos que Ele é bom e cuida da gente como seus discípulos. Os discípulos, eles já tinham andado tempo bastante com o Mestre para crerem nisso. Eles já tinham intimidade com Jesus. E eu acredito que nós, por mais novos que sejamos na fé, ou por experientes já na caminhada com Cristo, todos nós sabemos, confiamos, cremos, fomos convencidos de que Ele nos ama, de que Ele é bom, de que Ele cuida da gente. Nós também sabemos que Jesus era 100% homem, enquanto caminhou com os discípulos, mas também 100% Deus.
As Escrituras Sagradas revelam o poder e o domínio de Deus sobre os elementos mais grandiosos da natureza. Olha o que diz o Salmo 95, versículo 5. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Salmo 93, versículo 4. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Salmo 89, versículo 9. Tu dominas o revolto mar, quando se agitam as suas ondas, tu as acalma. Em virtude da fé, que é o dom de Deus que nos alcançou, o dom que Ele confiou a nós, a nossa razão se dobrou diante da verdade que ouvimos, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o Deus encarnado, de que Ele tem poder sobre céus e terra. Nós aceitamos a verdade de que Ele é Deus poderoso, mas que Ele também é amor, e que Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos de cor o versículo, João 3,16. Nós ouvimos o Evangelho, nós cremos e aceitamos o convite de seguir Jesus e nos tornamos seus discípulos. E estamos desde então navegando com Ele nos mares da vida. A gente sabe que Jesus está no barco. A gente sabe que Ele é bom. A gente sabe que Ele é Deus. A gente sabe que Ele é amor. Mas de repente, as tempestades nos surpreendem. Versículo 37. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Quando eu leio essa passagem bíblica, não tem como não lembrar do hino tradicional tão lindo que acabamos de cantar, Sossegai. O autor, poetizando o texto bíblico, capta exatamente o sentimento dos discípulos frente àquela situação. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Olha o que eles disseram para o Salvador. Salvador, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. Eles estavam incomodados. E é assim, exatamente assim que a gente fica, extremamente aflito diante das tempestades. O drama da tempestade faz oposição ferrenha às verdades que fundamentam a nossa fé no amor. Olha que engraçado, eles perguntam, eles não chegaram em Jesus e perguntaram, mestre, desculpa te acordar, mestre, deixa a gente confessar uma coisa para o senhor, as tempestades estão aí, estou até me segurando aqui, o senhor não pode ajudar, assim, a gente sabe que o senhor é poderoso, o senhor não poderia, não, olha como eles chegam, não te importa que morramos, nós estamos morrendo, Deus, ô Jesus, o senhor não ama a gente, o senhor quer que a gente morra nesse mar? Como assim? Enfraquecidos, completamente enfraquecidos da certeza do amor de Jesus por eles. Não te importa que morramos? E da mesma forma acontece com a gente. Quando as tempestades se agigantam e nos derrubam. Primeira coisa, Jesus, o Senhor me abandonou? O Senhor não me ama? Mas você precisa se lembrar, você precisa sair daqui com uma certeza. É verdade, a tempestade é mais forte que você.
mas o amor de Jesus por você é mais forte que a tempestade, seja ela qual for. O escritor C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, em um dos capítulos dedicados ao tema fé, trabalha a ideia de que a fé não é o oposto da razão. Muito pelo contrário, a fé é a conclusão da razão sobre uma verdade. É quando a nossa razão se curva diante de uma verdade maior e somos convencidos. Lewis diz que nossa fé é diretamente afetada, confrontada por nossos sentimentos e emoções. São os sentimentos e emoções brigando com a razão. Você está crendo? Mas olha isso aqui, olha o tamanho da tempestade. Cara, o medo. Como é que você crê? Não, você não tem razão para crer. E pensando sobre isso, eu classifiquei as tempestades da vida em duas frentes: provação e tentação. São as tempestades que nenhum de nós está livre ou imune, as tempestades que enfrentamos. A primeira, tempestades do sofrimento, no aspecto da provação, é sobre o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Sabe aquelas tragédias da vida que chegam como um tsunami, varrendo tudo sem aviso, e que de maneira nenhuma conseguimos compreender? São dores beirando o insuportável, perdas que sufocam o coração, enfermidades, lutas difíceis, tristezas que inundam o barco da alma de lágrimas, necessidades e privações que assolam a nossa casa. Aquela demissão inesperada, aquele desemprego infindável. Nos sentimos prestes a submergir. E de fato, tomados por um sentimento dolorido, tomado pelas emoções abaladas, nós somos levados ao medo, à angústia, à extrema agonia, a ponto de nos distanciarmos da fé. Charles Spurgeon, um pastor batista inglês, considerado o príncipe dos pregadores do século XIX, disse: quando você não puder compreender o que a mão de Deus está fazendo na história, confie no coração de Deus. O coração de Deus é bom. Tem um amigo lá em Brasília, o Elvio. Ele é cantor, compositor, teólogo, escritor, é um cara incrível. Em uma das suas músicas, chamada Paraíso, tem uma frase que muito me intriga, me toca. Ele canta: por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Na caminhada com Cristo, nós tomamos o fardo dele, é leve, o jugo dele é suave. Mas então por que é que o choro vem? Por que é que as tempestades nos sobrevêm, ainda que Cristo esteja no barco? Nós não compreendemos o porquê de tudo. Mas certamente podemos confiar que Ele jamais nos abandonará, que Ele jamais nos deixará naufragar e submergir. A outra realidade é a realidade das tempestades do pecado, no aspecto da tentação. É sobre aquelas tempestades que se iniciam com outra característica. O vento não está tão forte. Eu nem tenho medo agora, as águas estão calmas. É aquela tempestade que começa com o canto da sereia. Aquela tentação, parece ser tão bom,
usufruir desse dinheiro fácil. Esse negócio vai vir muito fácil na minha mão. Ou aquele vício, aquele pecadinho que a gente guarda, é de estimação, sabe? É aquela hora, nossa, essa hora é hora boa. Pega o meu pecadinho aqui, ninguém está vendo. Até aqui eu consigo controlar, entendeu? Tá tudo sob controle. Aquela flertada fora do casamento. Eu não estou fazendo nada de errado ainda. Aquele namoro que você sabe que não é para você. Não glorifica a Deus. Até o ponto onde você não tem mais controle e essa situação, esse pecado, já se tornou uma grande tempestade, quase afundando o teu barco. E você se sente aprisionado pela culpa, pela vergonha, e você pensa, Jesus não me ama. Os sentimentos, as emoções controladas pelo pecado vão confrontando a sua razão de que Jesus te ama. Não há perdão para o que eu fiz. Ele não me ama mais. Mas a pergunta que Jesus faz aos discípulos é a mesma que ele faz a você essa manhã. Onde está a tua fé? A fé no amor. Quando você deixou de crer no meu imenso amor por você. Quando você se enfraqueceu, atemorizado pelas tempestades que se apresentaram a você. Olha, seja por uma tempestade do sofrimento, da provação, seja por uma tempestade do pecado, da tentação, que te derrubou, que se agigantou diante de você, independentemente disto, da tempestade que o tenha colocado, que tenha confrontado a sua razão contra a fé no amor em Jesus pela sua vida, eu quero dizer a você com toda certeza, o amor de Deus é maior do que essas tempestades. A graça e o perdão de Deus silenciam os ventos do pecado. O consolo do seu Espírito Santo acalma as águas furiosas que trazem tanta dor, tanto sofrimento. Ele é o único que pode te dar a paz que excede o entendimento, a paz que excede as tempestades, a paz que excede as dores mais agudas da vida, a paz que excede os pecados que nos causam mais repulsa. A tempestade sempre vai ser mais forte do que você, mas o amor de Jesus por você sempre será mais forte do que a tempestade. Não é o fim. Você creu na palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Por isso nós precisamos nos alimentar diariamente, continuamente. Às vezes você pensa assim, eu não preciso ir ao culto hoje, eu não vou ao culto. Mas aí quando você não vem, você perdeu uma grande oportunidade de ouvir a voz do Mestre dizendo, aquieta-te mar, aquieta-te vento. Eu sou o seu Deus, eu te amo. Eu sou maior do que o seu sofrimento. Eu não estou alheio ao seu sofrimento, eu me importo com você. Mas o meu amor por você é maior do que esse sofrimento. Eu não estou alheio ao seu pecado. Eu quero corrigi-lo, eu quero exortá-lo, mas o meu amor por você é maior do que o seu pecado. Às vezes você se considera vivendo uma bonança, talvez você esteja vivendo um tempo bom, e aí você pensa, essa palavra não é para mim. Nos tempos de bonança, a gente precisa continuar exercitando a nossa caminhada, a nossa fé. A gente precisa continuar se alimentando. A gente precisa continuar crescendo na certeza do amor de Jesus. Sabe por quê?
porque a tempestade vai vir. Eu não quero ser profeta do caos. Não, mas, gente, é inevitável. As tempestades se apresentarão mais cedo ou mais tarde. E no tempo de bonança é o tempo de você se fortalecer. Por favor, hoje, alimente a sua razão com a verdade de que Deus, aquele Deus que ordena completa bonança sobre as mais absurdas tempestades da vida, é o Deus que te ama. É o Deus que te amou antes da fundação do mundo e é o Deus que vai te amar por toda a eternidade. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente o vento parou. Houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Cadê a tua fé no meu imenso amor pela sua vida? E os discípulos apavorados diziam uns aos outros: quem é este? O vento e o mar lhe obedecem. A primeira estrofe do hino Sossegai é uma realidade que nós temos que enfrentar. A gente muitas vezes vai ficar desesperado pelas situações em que estamos inseridos. Mas a última estrofe desse hino tão lindo também é uma realidade que nós experimentamos quando Cristo Jesus ordena: aquieta-te mar, aquieta-te vento. Mestre, chegou a bonança. Em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. Eu me lembro de uma cena quando eu era criança. Eu estava brincando no quintal de casa. E a gente tinha um quintalzão com um portãozão vazado, então eu conseguia ver a rua. E eu era a nossa casa era a segunda casa depois da esquina, né? Tinha a primeira, a nossa casa. Então eu via a esquina daqui e via um pedação da rua para lá. E era um dia de chuva. Estava chovendo bastante. Mas a garagem de casa tinha um pedaço coberto. E eu estava ali assistindo a chuva. Eu vi ela começar com aquelas gotas grandes assim que fica aquela roda no chão. E aí tá. Minha rua estava assim, inundada, lavada de água. Mas de repente, gente, isso não inventei, não é da minha cabeça não, isso aí eu vivi. De repente, a chuva continuou caindo. De repente saiu um sol. E eu fiquei: opa, o pessoal da temperatura errou aí, hein? O pessoal do clima. Saiu o sol de um lado e a chuva pegando. E aí aconteceu a cena mais linda, que eu nunca mais vou poder esquecer. A chuva correu a minha rua para a esquina. E começou a chover na esquina. Chovia na esquina, mas não chovia na minha casa. Deve ser porque uma nuvem que faz a chuva cair estava mais para lá, né, gente? Estava chovendo na esquina, mas estava sol na minha casa. Estava chovendo de um lado da rua, mas do outro lado da rua estava sol. E a gente podia até sair na rua. Eu só não filmei porque eu não tinha celular na época. E sabe que, lembrando dessa história, eu reconheço a voz que falou com aquela chuva. Eu reconheço
o timbre da voz de quem disse: vem sol, vai chuva. E houve completa bonança, completa paz. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Não sei se você está vivendo hoje um grande sofrimento, a sua alma está inundada de lágrimas. E você está se perguntando: Jesus, o Senhor não me ama? Até quando eu vou viver no meio dessa tempestade? Eu não sei se você hoje se sente o pior dos homens ou a pior das mulheres, porque você pisou na bola, você pecou. E o pecado é uma grande tempestade que quer dizer para você que Jesus não te ama mais. Eu quero dizer para vocês: a tempestade é mais forte que você, mas o amor de Jesus por você é mais forte que a tempestade. Creia no amor de Jesus. Jesus está presente, Ele está no barco. Ele não está alheio. Ele não estava dormindo porque Ele estava completamente alheio à situação dos discípulos. Não. Jesus descansava porque Ele é Deus. Ele é poderoso para em qualquer momento, mesmo que Ele esteja ainda despertando, dizer: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. Eu quero desafiar você nessa manhã a dar um passo de fé. Se você reconhece que por alguma circunstância você se distanciou da voz, doce voz do Mestre Jesus, dizendo: eu te amo, filho. Eu quero te convidar a dar um passo de fé e se colocar de pé nesse momento. Convido a todos a ficarem de pé. E se você quer se derramar diante da presença do Mestre Jesus, que está no barco com você, você pode sair do seu lugar. Você pode vir aqui à frente, nesses degraus. Você pode se ajoelhar. E você pode dizer para Ele: Jesus, tem misericórdia de mim. Me perdoa, porque eu me amedrontei diante das grandes tempestades e me esqueci de que o Senhor é poderoso e de que o Senhor é amor e me ama profundamente. Você tem toda a liberdade de fazer isso a hora que você quiser. Tempestades querem me tragar, mas eu não vou desistir. O meu barco não vai naufragar. Jesus está aqui, essas ondas não vão resistir. Vão ter que parar e o vento forte irá sentir sua força acabar. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. O mar vai se acalmar, ouço a voz de Cristo. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. Tudo vai
vai se acalmar. Ouço a voz de Cristo. Tempestades querem me tragar, mas eu não vou desistir. O meu barco não vai naufragar. Jesus está aqui, essas ondas não vão resistir. Vão ter que parar e o vento forte irá sentir sua força acabar. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. O mar vai se acalmar. Ouço a voz de Cristo. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. Tudo vai se acalmar. Ouço a voz de Cristo. Esperar, eu sei. O mar vai se acalmar. Ouço a voz de Cristo. Eu vou confiar, eu vou esperar, eu sei. Tudo vai se acalmar. Ouço a voz de Cristo. Ouço a voz de Cristo. Ouça a voz de Cristo. Eu realmente espero que essa tempestade que você está enfrentando se torne chuva na esquina. Mas se essa tempestade tiver que perdurar por mais algum tempo, eu espero que você se lembre que a tempestade é mais forte que você, mas o amor de Jesus por você é mais forte que a tempestade. Deus, nós nos rendemos diante do Senhor mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos abrace. Pedimos que o Senhor nos tome pela mão e nos leve longe do medo, longe da angústia, e nos leve para longe da culpa, para longe da vergonha, e nos cubra com a tua graça, com a tua doce presença, com o seu Espírito Consolador. Deus, que o Senhor se aproxime de cada coração que está aqui essa manhã, e que o Senhor estabeleça em suas vidas completa bonança, completa paz, paz que excede o entendimento, paz que excede as tempestades. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.